Aqui é mais um Caneca XP e hoje nós vamos falar de um tema muito sério. Numa pequena cidade de Arkham, Massachusetts, Estados Unidos, um grande mal despertou e ameaça devorar toda a realidade. E apenas você pode detê-lo. Nós vamos falar hoje de Arkham Horror, um jogo de tabuleiro da Fantasy Flight Games que coloca os jogadores na pele de investigadores tentando impedir que um deus antigo acorde e devore tudo e todos. E aqui conosco temos um convidado especial, o Vaca Louca. E aí, galera? E aí, o que é Arkham Horror? Arkham Horror é um jogo de tabuleiro que é cooperativo, que usa dados, que usa interpretação de personagens para simular toda essa história, né, de horror. Mas aí, qual foi o objetivo do jogo? Bom, o objetivo do jogo é tentar impedir o fim do mundo, basicamente. Basicamente tem um bicho muito feio tentando sair de portais e destruir tudo. É isso? Não só feio, né? Ele é feio e quase onipotente, né? É. Então, os personagens têm que evitar que isso aconteça de uma maneira indireta, porque de forma direta é quase impossível. Então, eu acabei não mencionando, mas Arkham Horror, ele é baseado na cidade de Arkham, uma cidade fictícia, criada lá por volta de 1920 pelo Howard Phillips Lovecraft. Ele é baseado diretamente nos mitos de Cthulhu. Então todos aqueles monstros, Cthulhu, Yog-Sothoth, Rasto, Nyarlathotep, o horror de Dunwich, todos esses monstros, eles são partes do jogo. Eles são uma figura presente constantemente no jogo. Todos aqueles monstros menores, os Nigor, os Dark Youngs, etc., os Nightgaunts, todos eles são monstros do jogo que os jogadores enfrentam. Uns mais frequentes, outros menos. Se você curte as histórias de horror desse gênero, você vai gostar muito desse jogo de tabuleiro. Você encontra referências dessas histórias por todos os lados. Nos personagens, nas localidades, nas aventuras. Em todos os lados você vai se deparar e vai perceber que você está criando parte dessa aventura. É basicamente isso. Conforme você vai jogando, seu personagem ele vai criando a história dele. Acontece todo tipo de coisa com os personagens. Eles ficam loucos, eles vão parar no hospital, eles ficam perdidos em outras dimensões sem saber como voltar. Todo esse tipo de cenário que você vê nos livros dos mitos de Cthulhu, você consegue vivenciar num jogo de tabuleiro também. Nós podemos falar um pouco mais sobre o jogo. E para deixar isso um pouco mais claro, a gente pode lembrar, por exemplo, que é um jogo para 2 até 6 jogadores, né? O número ideal sendo aí até 4 8 jogadores, até 8, mas o número ideal a gente poderia falar 4 jogadores. Cada sessão costuma demorar aí de 1 hora ou até 4 horas, né? Ou mais, né? É claro que o jogo tem muita flexibilidade com as regras, então tem regras que você pode adaptar e deixar mais jogadores, menos jogadores, mais tempo ou menos tempo, mas isso é só uma média. A mecânica do jogo é uma mecânica interessante, porque é um tabuleiro, tem o uso de dados, mas também tem o uso de outros mecanismos, né? Como por exemplo cartas, né? Dados, que nós já havíamos mencionado, e marcadores de diversos tipos, de diversos tamanhos. Isso torna o jogo muito dinâmico e muito interessante. Uhum. O jogo assim, ele tem muito interatividade entre os jogadores. Eles têm que parar para pensar no que eles vão fazer, porque uma sequência de jogadas erradas, jogadas assim sem planejamento, pode acabar com o jogo. Então eles têm que estar sempre meio que... Não precisam todos os jogadores estarem ligados no que está acontecendo, conhecer o jogo e o tabuleiro. Mas pelo menos uma pessoa ou duas sempre ajuda, uma pessoa pelo menos conhecer, para evitar que assim, a gente vai ficar aqui colecionando dinheiro, vai ficar aqui tentando achar item, vai ficar matando monstros. E nisso o jogo vai avançando, porque assim, ele não é um jogo que tem tempo.
mas ele tem um marcador que controla a progressão de quão perto de Deus despertar ele está. Vamos entender isso aqui um pouco melhor então. Então é assim, tem um Deus, né, de um outro plano, e existem cultos que gostariam que esse Deus viesse para o nosso mundo, né? Então eles estão tentando despertar esse Deus. E o que eles fazem? Eles procuram abrir portais desse outro plano para o nosso. E cada vez que um portal desse abre, aumenta a chance desse Deus despertar e vir para o nosso plano. E com cada portal aberto, sempre vem nele diversos monstros que ficam soltos pela cidade. Então os investigadores, os personagens, eles têm que, por um lado, lidar com esses monstros e, por outro lado, procurar fechar, selar esses portais para outro mundo. Porque se chega um momento que tem muitos portais abertos, Deus acorda. Se tiver muitos monstros no tabuleiro, eles aumentam o nível de terror da cidade. As pessoas vão ficando assustadas e vão fugindo. Você vai perdendo aliados em potenciais que você poderia ter. As lojas vão fechando se o nível de terror vai aumentando muito. E se chegar um momento que o nível de terror está no máximo, o tabuleiro ele tem um limite de monstros que pode ter ao mesmo tempo em jogo para não desequilibrar a coisa. E esse limite desaparece. O jogo enche de monstros para todo lado, fica impossível você andar pela cidade. Imagina você andar por uma cidade aí e você começar a ver monstros de todos os tipos, tanto no céu quanto nas ruas, né? Querendo te destruir, querendo te matar, né? Então é normal, é comum você ver na história outros personagens da cidade que fogem, que se desesperam, que decidem abandonar a cidade. E isso, é claro, uma complicação extra. Por quê? Porque na cidade tem locais que são importantes para você enquanto investigador. Você pode, por exemplo, ir no banco, fazer um empréstimo. E com esse dinheiro você pode ir comprar armas. Você pode ir numa loja de itens mágicos, uma loja que tem magias, e comprar magias, comprar rituais. Você pode ir no hospital, você pode ir na igreja. Só que se o dono da loja ficar maluco, se ele resolver fugir da cidade, a loja fecha. Então você não tem como comprar mais itens ali. É isso mesmo. O pessoal vai abandonando a cidade ou morrendo mesmo, sendo devorado. Depende do que acontece, porque o jogo ele é dividido em turnos. Cada turno o jogador faz um tipo de movimento, cada jogador age uma vez, e no final de cada turno, um jogador tem que tirar uma carta que diz o que está acontecendo no mundo sobrenatural na cidade. Que é as cartas de mitos. Que basicamente elas falam se vai aparecer algum portal novo, se acontece uma enchente na cidade, se acontece uma chuva de gafanhotos, se acontecem assassinatos misteriosos que ninguém consegue desvendar. Entendeu? E então cada evento desse é uma carta completamente diferente das outras. Pode acontecer de tudo. E isso muda o jogo. Uma hora você vai estar assim, a gente vai ali, vai entrar naquele portal e vai fechar ele e pronto, vai fazer isso. Aí sai uma carta que ferra tudo isso. Sai uma carta que sai um eclipse solar, por exemplo, que o sol não aparece e nenhum portal pode ser selado. Os jogadores ficam fodidos. Assim, coisas absurdas, tipo chuva de sapos, entendeu? E aí você descobre que por causa dessa chuva de sapos é praticamente impossível você, sei lá, fazer magias, entendeu? Então é uma coisa que dificulta ou praticamente deixa a vida dos magos impossível, né? O personagem que for mago e aconteceu creio que seja o eclipse lunar que faz isso, algo do gênero, que torna impossível castar magias enquanto aquela carta estiver em mesa. E enquanto não vê outra falando que tiram uma carta do mesmo tipo que substitui o efeito, o cara fica com as mãos atadas ali. Ele tem que mudar a estratégia dele, ele tem que mudar todo o planejamento que ele tinha para os próximos turnos e se adaptar àquele novo acontecimento. É isso mesmo. Lembrando que dentro do lore de Cthulhu, fazer magia não é tão simples, né?
Então fazer magias leva os personagens à loucura. Isso é um tema muito comum nas obras de Lovecraft. Ler livros também, ler tomos, você fica ficando louco. Você aprende magias e ao mesmo tempo a sua sanidade vai indo embora. Aí o cara tem que ir pro asilo se recuperar. E realmente, né, faz sentido. O cara fica louco, ele é preso dentro do asilo e ele fica lá um tempo até ele conseguir se recuperar. Ele nunca se recupera completamente, mas ele fica, né, ele consegue voltar mais tarde ao jogo, né? A mesma coisa com relação à morte no jogo, né? A morte do personagem. É comum você ver personagens em combate com monstros e é comum você ver esse personagem morrer, né? Agora, às vezes o personagem não morre, às vezes ele é só ele fica inconsciente. Fica só inconsciente, mas também tem outras vezes em que ele realmente morre e é devorado. Ele é devorado. Geralmente quem faz isso é o no início do jogo, geralmente quem faz isso ou é um monstro muito poderoso em especial, ou é o deus ancião que devora o jogador como parte da habilidade dele. Que isso pode acontecer também. E o jogo claro que não pune o jogador, não é um jogo de eliminação. O jogador que é eliminado dessa maneira, na verdade ele pega um outro personagem e volta ao jogo. Se ele quiser, claro, senão os outros jogadores têm que jogar com a menos. É importante lembrar isso porque esse jogo, como nós dissemos, é um jogo cooperativo. Ou seja, não existe um mestre no meio, não existe alguém que comanda todas as ações. E isso torna o jogo muito melhor, por quê? Porque os jogadores podem dividir as responsabilidades. Um jogador fica responsável por ler a história, um outro jogador fica responsável por lidar com o dinheiro do grupo, outro jogador fica responsável por lidar com a movimentação dos monstros. Isso dá muito dinamismo para o jogo, né? Todo mundo pode participar, todo mundo é incentivado a participar dessa história. Ainda mais porque o jogo é muito complexo, ele tem muitas regras, muitas cartas que fazem um efeito que não tem como um jogador só controlar tudo. Cada um tem que cuidar pelo menos do seu personagem, no mínimo. Tem que cuidar dos efeitos dele, tipo, o cara pode estar amaldiçoado, ele tem que controlar isso, porque não pode ficar... No máximo os outros jogadores vão cobrar ele, tipo, não esquece que você está amaldiçoado. Mas o cara, conforme ele vai jogando, ele começa a se cuidar dessas coisas. Ele vai entendendo como é que o personagem funciona, como é que o jogo funciona, e ele começa a ajudar nessa manutenção enquanto o jogo corre. Assim não fica pesado pra ninguém. É isso mesmo. Lembrando que esse também é outro tema comum, né, nas histórias de Lovecraft. As maldições que o personagem pode receber são de diversas formas. Agora, todas elas querem dizer uma coisa só: o jogador está ferrado. O jogador está ferrado. Aliás, esse tema no jogo é muito recorrente, né? O jogador ele pode ser morto ou ser ferrado de milhares de formas novas. E mesmo para quem já joga há muito tempo, é comum a gente sempre descobrir novas formas de morrer, né? Esses dias a gente jogou contra um deus que toda vez que a gente... Era o que a gente tinha que fazer? Descobrir duas pistas ao mesmo tempo. Se a gente descobrisse duas ou mais pistas de uma só vez, a gente tinha que levantar um token desse deus, que era tipo uma visão dele. E era 1 em 8 de ter a chance do jogador ser devorado. Então você tirava 1, 2, 3, 4, aí você virava tudo de baixo se não tivesse encontrado. Virava outro, foi devorado. Pega outro personagem. E era um trem assim que só tinha acontecido isso. Foi só essa vez que a gente presenciou esse tipo de coisa, que a gente não podia fazer um tipo de ação que é comum pra gente, que é pegar mais de uma pista. É muito comum ter 2 pistas no local, a gente ir lá em cima pra não abrir um portal e a gente perder elas. E nesse caso não podia fazer isso, porque o deus tinha uma chance de devorar a gente. E mesmo assim a gente perdeu 3 personagens nessa sessão. A ideia de pistas é muito interessante nesse jogo, porque é realmente uma investigação que os personagens estão conduzindo, e eles usam essas pistas, né, como se procurassem montar um quebra-cabeça que vai ajudar eles a conseguir fechar esses portais. Como se eles estivessem descobrindo documentos, dicas mesmo. Imagina que o cara pegou um jornal que fala que uma série de assassinatos estranhos na floresta
Ou ele acha um diário de uma pessoa falando que o avô dele cultuava um deus antigo e eles costumavam fazer isso no lago. Então você vai descobrindo essas pistas que vão te ajudar a como fechar aqueles portais que estão abrindo e soltando monstros na cidade. Isso mesmo. E junto com essa ideia da investigação, o personagem vai encontrando, é claro, outras complicações, né? Por exemplo, na cidade, além dos personagens, tem outros personagens interagindo. Tem cultos, tanto cultos de boas pessoas tentando fazer boas ações, tentando ajudar, como tem cultos de pessoas que estão tentando acabar com tudo, né? Então, um dos cultos mais conhecidos é a Ordem do Silver Twilight, né? Seria o que a gente poderia dizer de uma ordem de magos, né? Que inclusive o jogador pode fazer parte. Uhum. Mas também tem uma outra ordem, né? Que é a ordem do... O Brotherhood of the... dos filhos da cabra lá. Isso mesmo. É isso que você tá falando? É isso mesmo. Que são completamente malignos e corruptos, né? Você se alia a eles só pra assim... você não se ferrar tanto quando eles vierem te perturbar. É a mesma coisa do Silver Twilight. Sempre que eles vêm falar contigo, eles chegam assim... ou você está conosco, ou você está contra. Eles não são necessariamente malignos, mas assim... ou você está do lado deles, ajudando eles... ou você é um inimigo igual os monstros da cidade, por exemplo. Então eles sempre vão tentar te ferrar de alguma maneira se você não for um membro do grupo deles. É isso mesmo. E tem muita coisa para fazer nessa cidade, porque à medida que você vai fechando os portais e destruindo monstros, as pessoas começam a te ajudar. Então você pode, por exemplo, decidir se tornar o delegado da cidade, né? As pessoas reconhecem que você tem um potencial e te elegem como delegado. E aí, como delegado, você tem a viatura da cidade, você tem o salário de delegado, você tem a arma do delegado, e tudo isso facilita muito, né, nas suas investigações. Ou você pode simplesmente conhecer uma pessoa num bar e aquela pessoa se oferece para te ajudar, entendeu? E isso é o que a gente chama de alguns aliados, né? E os aliados, eles são muitas vezes conhecidos nas histórias de Lovecraft. Como o Professor Armitage. Ele é um dos carinhas que você pode conseguir durante o jogo para te ajudar. Ele te auxilia a fazer magias, simplesmente assim. Ele te oferece todo o conhecimento acumulado que ele já teve da vida dele, né? E isso, é claro, é um bônus muito grande para você, sendo mago ou não. Aí a maioria dos aliados, assim, eles dão algum bônus em algum atributo do jogo. Porque o jogo, assim, ele tem 6 atributos e cada um deles é balanceado ou de um lado ou do outro. Tipo assim, se você é um cara mais forte, você descuida um pouco da sua saúde mental. Se você é um cara mais rápido, você não se esconde tão bem. E esses atributos você pode manusear a cada turno de jogo, ou para um lado ou para o outro. Você pode, tipo assim, não, nesse turno eu preciso ser mais furtivo, então vou diminuir minha velocidade e vou ser mais furtivo. Naquele turno eu vou precisar fazer uma magia, então eu diminuo a minha sorte e aumento o meu conhecimento, meu lore. E ou então assim, esse monstro que eu vou enfrentar, ele é muito bizarro, ele é muito estranho. E assim, o monstro tem uma penalidade muito alta para você lutar com ele, para ele não te causar dano mental na sua sanidade. E aí, como você vai enfrentar um monstro assim, você precisa aumentar a sua força de vontade, senão ele pode te deixar louco antes mesmo de você ter chance de lutar contra ele. Então esses aliados, eles sempre estão aumentando um status ou outro desse, que ajuda a você ou manusear, dependendo da situação, ou simplesmente a conseguir coisas que antes eram impossíveis, tipo, enfrentar um monstro que é muito resistente, você precisa de muito sucesso nos dados para conseguir matar ele. Aí você pega uns aliados que aumentam seu fight, que eles te ajudam no combate, você fica mais forte, você consegue enfrentar esses monstros. Além desses aliados que mudam completamente a forma como você joga, também tem, como nós havíamos mencionado, né, armas que você compra
que mudam a forma como você joga, ou até magias que mudam a forma como você joga. Então, tem magias, por exemplo, que te ajudam a prever o futuro. Tem magias, por exemplo, que são magias de recuperação, magias de cura. Tem magias, por exemplo, que são magias de banimento de monstro. Magias de combate. Isso muda muito a forma como você joga. Porque não adianta você ser um cara que é muito bom de porrada, mas não é, assim, você só funciona pra porrada, porque se no momento não tiver monstros na mesa, você fica meio que assim, putz, e agora, o que eu faço? Vou vagar um pouco aqui, vou gastar dinheiro, vou viajar no outro mundo e dar uma volta. Então, assim, quando o cara é um mago e ele começa a comprar magias, ele começa a ficar maleável. Só que a desvantagem é que o cara sempre está perdendo sanidade para fazer magias. Então ele não pode sair alterando a realidade à bela vontade dele, porque isso tem um custo pro personagem. Tem magias que, tipo essa de prever o futuro mesmo, custa, sei lá, 2 pontos de sanidade. Os personagens em média tem 5. Tem uns personagens que tem mais sanidade e menos vida, e tem uns que tem mais vida e menos sanidade. Os personagens são mais de porrada mesmo. Lembrando assim, que o jogo basicamente se divide entre a investigação no nosso mundo e nos outros mundos, nos outros planos, digamos assim, né? Então cada vez que um personagem ele decide que ele vai fechar um desses portais, ele precisa ir para um desses outros mundos e investigar, né, exatamente o que está acontecendo ali, como foi alterada essa realidade, e aí conseguir encontrar a origem desse portal, a ligação desse portal com o nosso mundo. Só aí ele consegue sair desse outro mundo e aí ele consegue fechar esse portal. Então isso tudo leva um tempo, né? Então é muito comum nós vermos os personagens aqui nesse mundo, na cidade de Arkham, e personagens do outro mundo. Isso também é um outro lado do jogo que cria uma tensão muito grande. Por quê? Porque as habilidades que você precisa para sobreviver daquele lado de lá são muito diferentes. Né? Acontece todo tipo de coisa. É complicado você prever o que vai acontecer nos outros mundos. Tem mundos mais perigosos, tem mundos menos perigosos, tem mundos que você depende mais da sorte, tem mundos que você... É muito variado, tem muitas cartas de eventos que podem acontecer. E sempre que você entra num portal, você precisa passar pelo menos 2 turnos lá. Então você fica 2 turnos à mercê do tabuleiro. Você não tem controle do que pode acontecer contigo, a menos que no texto da carta esteja escrito que é algo opcional. E aí você deu sorte. Quando é algo opcional, você deu sorte. Porque pode acontecer o seguinte, vem escrito... você encontra uma criatura muito poderosa que destrói sua sanidade e você é devorado. Acabou. É claro que essas cartas são raras, mas existem. É claro sim. Só para entendermos... cada vez que você investiga, né, o outro mundo, isso que a gente chama de carta, na verdade, assim, evento. É um evento que vai sair, que vai estar escrito na carta, né, do que vai estar acontecendo com você ali naquele momento, né? E e aí contém toda a descrição do que está acontecendo, e é claro, junto com isso vem a mecânica do jogo, né, que é ter que rolar dados, que é ter que fazer escolhas muitas vezes, né? É isso aí. E assim, os monstros também tem suas variações. Tem todo tipo de monstro dos mitos de Cthulhu. E cada um deles tem algum tipo de habilidade que torna ele mais fácil para um personagem e mais difícil para o outro. Tem monstro que voa, que quando ele move, na verdade, ele vai para cima do jogador mais próximo que estiver na rua. Ou se não tiver nenhum jogador nas ruas, ele vai para o céu. E aí a próxima vez que o tabuleiro mandar ele mover, ele vai para quem estiver na rua. Então sempre que tiver um monstro no céu, os jogadores têm que ficar atentos, porque existe um risco dele serem atacados. E às vezes um monstro que está no céu é um monstro muito forte, tipo um vampiro de fogo. Sei lá, tem vários monstros voadores que são muito perigosos. E tem aqueles monstros também que causam muito dano de sanidade, tipo um Migô. Ele causa, acho que 2 ou 3 de sanidade. E se o jogador não tem essa sanidade toda, ou não está com a will alta, para na rua e o bicho cai em cima dele, ele vai direto pro asilo. Ele nem chega a bater no bicho. Ele é automaticamente insano. E existem outros monstros, por exemplo, que são muito mais suscetíveis à magia, e outros, por exemplo, que são resistentes.
resistentes ou imunes. Não são afetados pela magia, né? Ou dano físico. Por exemplo, um Dark Yang, ele é resistente a dano físico. Então todo dano que é feito por armas físicas causa só metade do dano nele. E ele já é um bicho que tem muita vida. Então, ou você enfrenta ele com magia, ou você pega um aliado ou algum item que te permite ignorar aquela resistência dele. Senão fica muito difícil você bater nele. Na verdade, né, nessa estratégia, o que importa não é a cooperação. Os jogadores têm que cooperar para conseguir chegar ao objetivo, né, conseguir impedir o fim do mundo. Isso é essencial falar. Por quê? Se os jogadores vacilarem um pouquinho e começarem a pensar só no que eles querem fazer, isso enfraquece muito. E aí você tem grandes chances de do tabuleiro te destruir tudo. O pessoal critica bastante o jogo porque nessa parte de cooperativa eles falam que não tem nada. Mas por que isso? Eles falam isso porque durante o combate o jogador está sozinho. No máximo um outro jogador pode castar um buff nele, ou causar alguma coisa no monstro para enfraquecer ele, ou dar itens de um pro outro, que eles podem trocar itens à vontade quando eles se encontram no tabuleiro. E eles criticam esse aspecto que não dizem que não é cooperativo. Mas aí que tá, se não fosse cooperativo, o jogador não ia poder, por exemplo, eu preciso enfrentar um monstro, toma minha shotgun aqui, vai lá, depois você me devolve ela daqui a alguns turnos. Isso é um aspecto cooperativo, querendo ou não. E se eles não tiver esse tipo de interação, eles não vão vencer. Eles não vão conseguir destruir ou expulsar o deus antigo. Eles vão se ferrar nessa história. Entendeu? É isso mesmo. Você pode, por exemplo, combinar com o seu grupo que alguns personagens vão dar maior ênfase à caça de monstros e outros personagens vão dar uma maior ênfase à investigação e ao fechamento de portais. Isso funciona também. Uhum. Isso também é interessante. Agora, é importante a gente lembrar que tem outras coisas aí, tem outras interações possíveis, né? Então, outra estratégia importante é sempre ter os recursos certos na mão da pessoa certa. Por quê? Porque cada personagem, cada vez que começa o jogo, ele tem aí alguns equipamentos que já vêm com ele e outros que mudam a cada jogada. Que ele começa o jogo com alguns personagens começam com cartas randômicas e tem outros que começam com armas específicas. Por exemplo, o Gangster, ele já começa com a Tommy Gun. Então assim, qualquer monstro que seja mediano e fraco, ele destrói. E tem personagens que não começam com arma nenhuma. Esses personagens eles sofrem no início do jogo, porque se qualquer monstro que aparecer, eles têm que tentar fugir. Em compensação, ele ganha magias, só que aí as magias também podem ser randômicas, e aí às vezes não vem magias de combate. Então não tem jeito, ele tem que dar um jeito de ou evitar de qualquer maneira o combate, ou fugir quando o combate acontecer, porque ele sempre tem essa opção também. E cada personagem, ele tem uma habilidade especial. Por exemplo, o médico, ele pode curar ele mesmo ou outro jogador que estiver na mesma localização que ele. A psicóloga, ela pode recuperar a sanidade dela ou de um outro personagem. Então, sim, ela é uma ótima maga, porque ela está sempre se recuperando. Ela só não pode fazer várias magias de uma vez, mas depois que ela fez, ela faz uma num turno, recupera 2 pontos, faz outra no outro, recupera 1 ponto, 2, e assim vai, ela vai indo embora. E tem outros, por exemplo, o Gangster, ele sempre toma 1 de dano a menos de qualquer ataque. Então assim, se estiver rolando uma tempestade de gelo na cidade, tiver muito frio, e quem parar na rua tomar 1 de dano por causa desse frio, ele ignora isso. O monstro faz 1 de dano, não faz dano nele, porque ele sempre absorve 1. O monstro faz 3 de dano, ele toma só 2. Então ele é um ótimo personagem pra você soltar ele no perigo, assim. Só que o lado ruim é que ele tem pouca sanidade. Ele toma 3 de dano de sanidade, ele vai pro asilo. Ou, por exemplo, tem um personagem que tem uma habilidade muito simples, né? É ser rico. Ser rico. Ter a Diletante, por exemplo, que é uma das minhas personagens favoritas. A habilidade especial dessa é simplesmente... Filho de um cara rico. Ela ganha dinheiro e com esse dinheiro você faz tudo o que você quiser. Quer dizer, compra armas, compra magia... É um outro gameplay, totalmente. É um gameplay completamente diferente. Isso é muito interessante, por quê? Porque você também pode emprestar dinheiro para os seus colegas investigadores
para eles usarem como eles acharem melhor. É isso aí. Aí tem personagens que tem situações muito específicas, tipo o fotógrafo, que foi o primeiro personagem que eu joguei, ele tem uma das melhores habilidades do jogo, que é sempre que tiver uma carta de evento na cidade, ele puxa outra e escolhe uma delas para executar. Então assim, ele tem chance de se livrar de coisas horríveis que poderiam ter acontecido, simplesmente escolhendo outra carta menos pior. Ele tem essa habilidade assim que é fantástica. Só muito depois de jogando o jogo que eu descobri que essa habilidade é poderosa, porque uma carta fala que você vai pro asilo, na outra carta fala que você vai ganhar dinheiro, por exemplo. E isso é muito útil, muito útil. Tem algumas habilidades que acabam sendo preferidas de um ou outro jogador, mas é claro, só porque você acaba escolhendo, né, ou se identificando com a história daquele personagem. Lembrando que são vários personagens. São 16 na caixa básica. E se você comprar a expansão do Horror de Innsmouth, adiciona mais 16 no jogo, dobra a quantidade. É muito personagem. Fica muito, muito... O replay do jogo fica muito bom, fica muito bom. Raramente você joga duas vezes com o mesmo personagem. Essa jogabilidade vai sempre mudando, exatamente por conta de todas essas complicações, né? Os deuses também são vários, né? Sim. Quantos são, Léo? Você já parou? No básico são 8 e com a expansão do Innsmouth adiciona mais 8. E assim, tem todo tipo, e eles mudam muito o gameplay. Por exemplo, o que eu tava falando da nevasca. Tem uma carta de mitos que causa uma nevasca na cidade. Quem estiver na rua toma um de dano. Só que assim que sai uma outra carta de efeito de ambiente, aquela carta sai. Só que tem um deus, é o Itakua, que ele é um tipo Wendigos das histórias dos índios norte-americanos e canadenses, que ele simplesmente faz ficar um blizzard permanente na cidade. Quem parar nas ruas da cidade toma dano. Então o jogador tem que, no máximo, sempre que ele se mover, tentar ficar dentro de uma localização, dentro de uma casa. Porque senão ele tem o risco de enfraquecer ou até morrer se ele ficar nas ruas. E assim, tem outros, por exemplo, que afetam monstros do jogo. A Shub-Niggurath, a deusa lá das 1000 crias, ela torna os monstros, os Dark Youngs dela mais fortes. E quando ela também é o Herald, os Dark Youngs podem mover. Geralmente são monstros que ficam num local e não saem dali. E aí, com esses efeitos dos deuses, dos Heralds, que são deuses menores ou avatares que ajudam o deus, eles se tornam os monstros mais difíceis, mais complicados de se lidar. E assim, tem deus, por exemplo, que sempre que o jogador lê um livro, acontece algo ruim. Sempre que ele pegar um item mágico, ele perde sanidade. Ou sempre que ele pegar um artefato de exibição do museu egípcio, ele fica amaldiçoado. Então assim, o jogo muda completamente. Dependendo de quem for as cartas que você sortear no início, qual deus que você tá lidando. Isso torna o jogo literalmente uma caça por recursos, né? Uma caça por armas. Porque os jogadores, se eles não conseguirem responder a essas ameaças, né? Eles vão morrer. E vão morrer muito rápido e muito fácil. Então, assim, cada jogo você acaba procurando, dentro dessas possibilidades, aquilo que pode te ajudar mais. Pode ser, por exemplo, a Bíblia do Rei João, pode ser, por exemplo, uma metralhadora, ou pode ser simplesmente uma boa e velha dinamite, né? A dinamite é muito espingarda de cano duplo cerrado. É a arma favorita de muita gente. Arma favorita de muita gente. E em Arkham ela faz jus a essa lenda. Ela é uma arma muito boa. É claro que em Arkham a própria sorte acaba tendo um papel muito grande nos dados, né? A gente se surpreende muitas vezes com um dado que a gente acha que seria uma rolagem, aliás, que a gente acha que seria muito fácil, e acaba quase sendo impossível, né? Então uma das mecânicas básicas do jogo é a de que você pode pegar essas pistas que você tem e transformar elas em um dado para ser rolado. Isso ajuda muito, isso salva muitas vidas, né?
A gente acaba usando isso a todo momento. O jogador ele tem que analisar a situação, porque, por exemplo, se ele gasta as pistas dele o tempo inteiro com rolagem de dados, ele fica sem pistas para poder selar os portais, que elas são usadas para selar os portais. Então ele tem que ter esse controle. Se for uma situação que, assim, cara, você vai se ferrar muito se você não passar nesse teste, que acontece às vezes. Você pode ir pro hospital, você vai pro asilo, e quando esse personagem fica inconsciente, ele perde metade do dinheiro dele. Não, quando ele vai preso. Ele também pode ir preso. Quando ele fica inconsciente, ele perde metade das pistas dele. Então, assim, já que você vai perder, gasta algumas delas tentando sobrepujar aquele desafio que apareceu na sua frente. E ele também perde metade dos itens, que é muito pesado dependendo dos itens que você tem. Às vezes você tem itens muito bons, que você olha assim, cara, eu vou ter que perder metade e eu vou perder coisa boa, que não devia ter... Essa carta me ferrou, entendeu? Então vale a pena, quando for essas condições assim, você gastar suas pistas e tentar se livrar daquilo. E às vezes nem com todas as pistas do mundo você consegue, porque você rola muito mal os dados, é tudo dependendo dos dados. E o jogo, assim, ele usa dados de 6 lados normais, igual o Banco Imobiliário, o War, etc. E assim, o sucesso na rolagem é no 5 e no 6. Então você pode usar qualquer dado de 6 lados normais e jogar o jogo tranquilo. E ele também vem com um conjunto de, acho que, 5 ou 6 dados para jogar. Só que você acaba usando mais que isso. Você acaba usando até 10, 12 às vezes. E tem momentos no jogo que você rola 20 dados e não consegue um sucesso. E isso, assim, E tem hora que você rola 10 dados, tem hora que você rola 10 dados e 10 sucessos. É foda demais isso. Você nunca sabe, você está lá confiante... E você rola muito mal, é muita má sorte do jogador. E ele não tem controle sobre isso. Tem horas, por exemplo, que você tem que decidir que aquele monstro tem que morrer. E aí você tem que calcular certinho, ou calcular mais ou menos como é que são suas chances. Porque senão você vai morrer. Né? E isso chega uma hora que... É interessante porque assim, chega uma hora que o grupo tem que parar e tem que falar, e agora? Esse monstro está aqui. Quem que vai matar ele? Né? Então, é por isso que assim, tem uma jogabilidade em torno do grupo. Né? O grupo tem que eleger alguém para ir lá bater no monstro. Por exemplo, um bom exemplo disso é o Cthonian. Ele, sempre que o tabuleiro faz ele mover, ele não move. Ao invés disso, ele causa um terremoto. Todo mundo na cidade toma um de dano. Então, assim, esse é o tipo de monstro... Você pode até deixar ele lá. Se você tiver sorte que ele não se mova. Mas se os jogadores tiverem, por exemplo, pouca vida, serem personagens com vitalidade mais fraca, você não pode deixar aquele monstro em mesa, porque ele tem a chance de sair matando as pessoas. Então alguém tem que ir lá e tem que se livrar dele. Normalmente, né, quem acaba fazendo isso é o que a gente chama do guerreiro. Mas não que ele seja o guerreiro. Mas é o cara que tem mais habilidade com armas, por exemplo. Porque então, se você soltar a shotgun na mão da freira, ela vai ser uma ótima guerreira. Mesmo com os atributos ruins. Isso que é engraçado, né? Então vamos falar um pouquinho da freira, que também é um personagem que eu gosto muito. Porque a freira, no começo do jogo, ela vem abençoada. Essa mecânica de maldição e de bênção é muito interessante, porque se você está amaldiçoado, você está ferrado. Isso quer dizer o seguinte, para você, só conta como sucesso o dado que você rolar e caiu o número 6. Amaldiçoado é só sucesso com 6. Normal é sucesso com 5 e 6. Então é um terço do dado. E quando você está abençoado, o sucesso é no 4, 5 ou 6. Ou seja, cada dado é 50% de chance de você conseguir sucesso. Isso faz uma mudança tão grande no jogo que eu, por exemplo, já tive uma personagem freira andando com uma shotgun que entrou no museu da cidade e deve ter matado pelo menos uns 6 monstros. Pelo menos 6, acho que foi até mais. Pelo menos uns 6 monstros. Tudo isso bem. Isso quando a gente era novato no jogo ainda. Isso era um zumbi, mas não interessa, eram 6 monstros. Ela matou todos sozinha. Então, assim, ela tem aquela carinha angelical, aquele jeitinho de, oh meu Deus, me perdoe pelo que eu estou fazendo, mas ela é uma assassina.
Se você equipar ela da maneira correta, ela se torna muito poderosa. E assim, ele tá falando da Benção, mas ela apenas começa o jogo com a Benção. A Benção tem cada turno você tem que rolar um dado, e se sair o 1, que é o menor número possível no dado, ela perde aquela Benção. E a maldição é o contrário, tem que sair um 6. Não, é um 6, né? A maldição. Ou é um 1 também, não sei. De qualquer maneira, você tem uma chance em 6 de remover a maldição. E você pode ir rolando aquilo, fica 10 turnos, 15 turnos, às vezes você fica o jogo inteiro sem remover a bênção. A menos que aconteça uma maldição, aí você perde ela automaticamente e fica normal. E o mesmo pode acontecer com a maldição. Já teve jogo que eu fiquei, cara, eu tava desistindo de jogar com o personagem, eu queria que ele fosse devorado, porque eu não conseguia me livrar da maldição de jeito nenhum. É isso mesmo. E tem jogo que é assim, você pegou a bênção, aí o primeiro turno que você rola o dado, você perde ela. Ou você pega uma maldição, o primeiro dado que você rolar, você perde ela. Isso é ótimo quando é maldição, e é péssimo quando é uma bênção. Essa mecânica do jogo acontece para várias outras coisas. Por exemplo, como nós havíamos falado, o delegado ele tem a viatura de polícia, né? E essa viatura, cada vez que você retorna do outro mundo para esse, tem uma chance de você perder ela, de alguma coisa de errado acontecer com ela. Então você tem que rolar o dado, e se você tirar ali um número 1, por exemplo, você perde aquela viatura e não recupera. A mesma coisa o empréstimo, né? Você pode começar o jogo, a primeira coisa que você vai fazer, vou no banco pedir um empréstimo, tá? Então o banco te dá o empréstimo, mas tem uma chance a cada turno de você ter que pagar uma parcela desse empréstimo. Então você pode passar o jogo inteiro com esse empréstimo, sem ter que pagar nada, ou você pode falir. E aí, se você falir, tem um lance interessante, o banco toma tudo que você tem. Leva todos os seus itens embora. Leva tudo que você tem. É claro que a gente pode tentar trapacear isso, dar um calote no banco, é claro, mas isso, né, não é o ideal, né? Só voltando, a gente acabou não falando, a habilidade da freira é muito boa, porque ela tem um anjo, abre e fecha aspas, que não dá pra dizer que é anjos porque é os mitos de Cthulhu, que protege ela. Então sempre que ela vai pro asilo ou pro hospital, ela na verdade ao invés disso ela volta pra igreja, e ela não perde os itens dela. Isso é muito bom. Essa é a habilidade dela, não perde os itens. E isso os jogadores vão começar a perceber que assim, esse jogo ele te ferra de tantos jeitos possíveis, que se você tem uma habilidade como essa de que evita que você se ferre, é muito bom. Você tem que ter algumas habilidades que te ajudam a se defender, né, de tudo isso que pode dar errado. E como nós estávamos falando, esse jogo tem uma jogabilidade muito boa, né? Você acaba tendo muitas horas aí de diversão com ele, né? E vale a pena muito o retorno que você tem pelo investimento que você faz. E se você gostou muito, você pode acabar optando por comprar as expansões. As expansões, né? Eu tenho 5 expansões. A gente brinca assim que é tanto material que nós temos com tudo isso, que a gente precisa comprar uma mesa extra. Né? A gente precisa investir em mesa, porque falta mesa no jogo. Isso que é engraçado, a gente tava falando do tempo, que esse jogo chega, cara, dependendo da situação, se os jogadores estiverem jogando muito bem, ou não, estiver jogando mal, mas conseguindo controlar tudo, esse jogo pode durar até 6 horas, cara. A gente já teve uma sessão de vezes que a gente jogou 6 horas e não acabava. A gente falou o seguinte, cara, vamos, sei lá, deixar o jogo perder ou desistir aqui, porque a gente já tá com sono, já é tipo meia-noite, 1 da manhã, a gente tem que parar de jogar. A gente começou cedo e terminou muito tarde, porque o jogo simplesmente não acabava. Tudo que o Deus tentava fazer, a gente travava, mas a gente também não conseguia avançar por causa que as cartas saíam eram muito ruins, aconteceu muita merda. E assim, o pessoal, a única crítica, todo mundo critica desse jogo, é só isso, é só o tempo. O jogo ele é muito longo, dependendo do que acontecer, entendeu? Só que é claro que você pode usar regras que diminuem isso, torna o jogo mais fácil. Então assim, esse jogo ele já ganhou uma porrada de prêmio já, tem muita gente que faz reviews muito bons dele, e tem gente que faz reviews ruins. Mas os reviews ruins são sempre baseados
nesse aspecto, que ele é um jogo que demora demais. E tem eu, por exemplo, que curto muito o cenário e que gosto do jogo, eu não acho esse tempo ruim. Eu só preciso assim, ó, a gente vai jogar? Quanto tempo a gente tem pra jogar? 3, 4 horas? Então vamos jogar. Dá pra jogar, entendeu? E se não der tempo, beleza, a gente acabou, termina ali, não tem problema. Não pode ficar assim, o jogo demora demais, a gente não vai jogar porque a gente só tem 2 horas, 1 hora. Se tiver 1 hora, se tiver 2 horas, faz outra coisa, joga outro jogo, pega um videogame e joga um RPG, joga um jogo de carta. Mas se você tiver tempo de sobra, a gente vai ficar aqui a tarde inteira, vai ficar aqui a noite inteira. Cara, você pega esse jogo, monta ele na mesa e começa a jogar. É diversão a noite inteira. Lembrando que isso depende de grupo para grupo, porque tem grupos, por exemplo, que usam essa questão do tempo como uma vantagem. Tem grupos, por exemplo, que decidiram criar uma série de regras deles mesmos para transformar esse jogo de tabuleiro em uma campanha. Isso é muito interessante, por quê? Porque eles decidiram simplesmente assim, bom, legal, agora que nós gostamos desse jogo, nós vamos fazer o seguinte, em vez de sortear, por exemplo, cada deus que a gente vai combater, e aí semana que vem é uma coisa totalmente nova, não. Nós decidimos que nós queremos um mesmo personagem, e derrotado esse deus, ele fica fora. E aí nós vamos derrotar todos os 14 deuses, né? Ou morrermos todos enquanto isso. Então aí você decide criar uma campanha, por exemplo. Tá? Uhum. Mas isso é possível por quê? Porque o jogo ele te dá essa flexibilidade nas regras. Você altera algumas regras-chave ali que acabam diminuindo, né, o número de horas ou aumentando o número de horas. Por exemplo, uma mecânica simples que funciona. Né? Nós dissemos que assim, você precisa de um número de pistas para conseguir fechar um portal. O número básico são 5 pistas para cada portal, para selar um portal. Se você diminuir esse número de 5 para 3, já muda tudo. O jogo vai ficar bem mais curto. Bem mais curto. E ainda continua desafiador, porque assim, ele vai diminuir o tempo, mas as cartas do que pode acontecer nesse tempo ainda são randômicas, ainda são aquelas mesmas cartas que podem devorar uma pessoa, ou fazer um monstro aparecer na localização dele, ele é obrigado a enfrentar aquele monstro ou fugir. Então assim, ele consegue encurtar o jogo, mas sem tirar o desafio dele. Então a criatividade dos jogadores aqui é o que manda. Na verdade, o que importa aqui é a diversão dos jogadores, né? Uhum. Uma das estratégias que aí já foi criticada é exatamente essa, assim, de que é um jogador só que tem que lutar contra um monstro só. Bom, se os jogadores toparem, eles podem decidir todos 3, 4 jogadores combater um único monstro. É possível? Sim, é possível. Mas isso não fica desbalanceado? Não, porque também se tiver 4 monstros em um lugar só e cair um jogador ali, são os 4 monstros em cima do jogador. Um atrás do outro. Pode ser pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. Mas isso é o que é importante nisso? É saber que os jogadores vão se divertir. É isso aí. Bom, sobre as expansões, o jogo possui, eu creio que 4 expansões menores. Talvez eles tenham lançado uma 5ª recentemente, eu não andei olhando notícias. E 4 expansões maiores. As expansões maiores são as mais interessantes. Por quê? Elas aumentam o tabuleiro do jogo. Você vai ganhando extensões, não da cidade em si, a cidade continua do mesmo tamanho. Mas você vai ganhando outras cidades, por exemplo, em Innsmouth, você pode pegar um barco e ir para Innsmouth. Entra Dunwich no jogo, que é a cidade do horror de Dunwich, que aparece o professor Armitage e o Necronomicon é citado a cada 2 páginas. E você pega um trem para ir para lá. E qual que era a outra? E Kingsport também aparece. Então assim, o tabuleiro do jogo, ele é basicamente 3 sessões de tabuleiro. 3 sessões que se dobram. E cada expansão dessa é uma sessão a mais. Então assim, com essas 3 expansões você já dobrou o tamanho do tabuleiro. Por isso que nós falamos que você precisa comprar uma mesa nova. Uma mesa nova, porque senão não cabe mais
Você consegue montar o tabuleiro, mas os jogadores não cabem na mesa, praticamente. E é isso que acontece. E essas expansões, elas geralmente trazem conteúdo novo pro jogo. Novos itens pros personagens, novos monstros, novos deuses, novos eventos na cidade, novos mundos pra você explorar. E o principal, novas mecânicas. O jogo vai ficando mais complexo. Tanto para ficar mais difícil, quanto para ficar mais fácil. Sempre que vem uma mecânica que torna mais difícil, também vem alguma que torna um pouco mais fácil por algum aspecto. Por exemplo, tem uma expansão que eu tenho que ela introduz as cards de relação entre os personagens, que a gente raramente usa. E o que essas cartas fazem? Tem 2 personagens na mesa que tem uma relação entre eles. Eles podem ser melhores amigos, eles podem ser sócios colegas de trabalho, sócios num negócio. Eles podem ser competidores. Sempre que um tá ganhando vantagem de alguma coisa, o outro ganha um bônus para aquela mesma situação, entendeu? Então são coisas que deixam mais fáceis e tem coisas que deixam mais difíceis. Por exemplo, cada expansão menor, ela introduz um ou mais heralds, que eles são tipo... Alguns são até deuses mesmo, mas eles não estão ali como foco da história. Eles não são o deus antigo que está tentando destruir tudo. Eles estão ali simplesmente pra avisar que algo ruim está acontecendo. É a maneira mais light de pôr isso. E eles introduzem mecânicas novas que, cara, são fodas. Tem um deus, um Herald, que é o Rei Amarelo, que sempre que acontece aumenta o terror level... Alguma figura pública da cidade, por exemplo, o padre, o prefeito, o xerife, eles ficam loucos. E aí, algo relacionado àquele personagem acontece ruim. Por exemplo, o padre, quando ele fica louco, acho que ninguém mais pode pegar bênção na cidade. Uma coisa assim. Ninguém mais consegue pegar bênção. Quando, por exemplo, a dona de uma estalagem fica louca, ninguém mais pega aliado na cidade. Ela fecha a loja dela e os aliados simplesmente vão todos embora, porque eles não tem mais aonde passar a noite para descansar das aventuras. Então, assim, essas expansões elas introduzem mecânicas que tornam o jogo mais dinâmico. Ele é difícil de ficar repetitivo quando você compra essas expansões. Isso ajuda muito, porque você começa, junto com essas expansões, conhecer mais a fundo as histórias de cada personagem e as motivações por detrás disso, né? E aí você consegue ter objetivos, né, de cada personagem que ele vai buscar dentro do jogo. São os cards de história, da história do personagem, background. Você cria um objetivo pro personagem, ó. O seu personagem, digamos assim, o advogado, a história dele é que ele tem que... A mulher dele ela foi pra Arkham. E a última pista que ele teve é que ela estava se envolvendo com um culto. Então, assim, o que ele precisa fazer para completar a história dele? Ele precisa encontrar um cultista e derrotá-lo. Por coincidência, o primeiro cultista que ele encontra é a mulher dele. Então, assim, algo de bom acontece para ele. Eu não lembro exatamente o que, mas ele fica o personagem ganha um bônus em alguma coisa, uma vantagem. Às vezes ganha dinheiro, às vezes ganha um item, às vezes aumenta um atributo, mas cada um deles ganha uma coisa. Em compensação... Digamos que ele não encontre a mulher dele, aconteça algo no jogo que ela morra ou ela fique completamente insana. Se não me engano, o caso específico do advogado é se o nível de terror chegar a 3. Quer dizer que as pessoas estão ficando mais loucas na cidade, estão fazendo mais coisas insanas. E aí, no caso, o que deixa entender é que a mulher dele se sacrifica pelo deus antigo e nisso ele fica deprimido, acontecem umas coisas ruins com ele. Isso é interessante, porque cada personagem ganha uma história extra que acontece, se desenvolve no decorrer do jogo. Isso muda completamente a jogabilidade, né? E vai adicionando efeitos, né, complicações, mas por outro lado também facilidades. E vai trazendo aí, aí é que entra realmente, a sério, a interpretação de personagens, né? E fica mais evidente a interpretação de personagens. Porque você pode tanto escolher aleatoriamente um personagem, ou você pode, junto com seus colegas, escolher um personagem. Por exemplo, eu gostaria de jogar com um policial. Não, eu quero jogar com um coveiro. Entende? Eu quero jogar com um xamã. Então cada um
tem uma história, cada um tem um jeito de pensar, um jeito de agir, né? Isso é excelente. Uhum. Assim, esse jogo, ele tem pontos altos e pontos baixos. Assim, o principal ponto alto desse jogo é quando você acha que você está indo muito bem, só que você descobre que você está sem tempo. E que o jogo está quase terminando e que o Deus está quase chegando no outro lado do mundo. São as melhores partes. Quando você acha que você já tem todos os itens que você precisa, todas as magias que você precisa, que você é o cara, aí o você jogo olha, tá acabando. Você olha pro lado assim, oh Deus, tá um turno de acordar, você olha assim, puta merda, o que eu tava fazendo esse tempo todo? Então o jogo não te dá espaço para você respirar. Você não respira enquanto você joga. Resumindo, ele é tenso. Ele é tenso. Então assim, por um lado, se nós dissemos que o jogo dura muito tempo, você não vê esse tempo passar. Você não vê esse tempo passar. Porque passa, porque você tá sempre tentando sobrepujar algum desafio. Você nunca tá tranquilo no jogo. É muito difícil ser um jogo que a gente tá tranquilo. É muito raro isso acontecer. Tranquilo, esse jogo foi um passeio, não. Isso não existe, esquece. É então, muito difícil acontecer. Acontece, mas é difícil. É muito difícil. Então, assim, esse jogo é muito comum de cara ele te ferrar. Digamos assim, eu acho que nosso grupo é uma exceção. A maioria das pessoas com quem a gente conversa, eles falam assim, é uma chance 50-50 de ou eu consigo ou tudo dá errado e eu me ferro. Não, tem um amigo meu que ele fala que acho que ele jogou 10 sessões e deve ter ganhado 2. O nosso é o oposto. A gente deve ter jogado umas 20 sessões pra gente perder a primeira vez. Isso é claro que nas primeiras 2, 3, 4, a gente fez muita regra errada. Por exemplo, nas primeiras 3 sessões a gente permitia trocar com o token. Depois que a gente foi revisando as regras, a gente viu, putz, não pode. Entendeu? Então, isso deixava o jogo muito mais fácil. Mas aí depois que a gente foi dominando as regras, a gente foi pegando essas... Inclusive a gente fazia coisas difíceis também. Por exemplo, tudo bem, a gente trocava com o token, não pode. Pela regra não pode. Isso facilita porque junta e manda um cara para outro mundo. Em vez de tipo, o cara que tem que juntar e ir atrás, depois ele vai. Ele demora mais tempo para fechar os portais. Por outro lado, nessas mesmas sessões que a gente fazia isso errado, e inclusive ficou por mais de 10 sessões fazendo isso errado, é que sempre que o monstro causava dano de sanidade, todo turno a gente tentava de novo até ficar insano. E não é assim a regra, é só uma vez o dano de sanidade. Então assim, teve várias vezes que o personagem ficou insano que não deveria ter ficado. Entendeu? A gente perdeu itens, a gente perdeu personagens assim, entendeu? Que não deveria, porque a gente estava jogando errado, os monstros eram mais difíceis do que eles realmente deveriam ter sido. Isso é interessante porque isso só mostra que mudando as regras não são feitas assim como uma obrigação para você. Quem faz as regras é você. Então, jogador. Se você não gostou de uma regra, beleza, deixa ela de lado. Então, assim, por exemplo, a gente não gostou de tal mecânica. Não, esquece isso aqui, deixa isso aqui de lado. Arranca fora, simplesmente. Tem muita mecânica que é assim, tire um card do monte de como é que é? Membro do cultista das 1000 crias lá, da Shub-Niggurath. Tira um card desse. Você fala assim, não, a gente não tá usando essa regra. Tira outro card em vez desse. Você joga o card fora e pega outro. Por exemplo, a expansão do Rei Amarelo, ela introduz alguns cards de atos da peça que estão acontecendo. E basicamente assim, toda vez que começa um ato novo... é 3 atos. Quando chega no terceiro, o jogo acaba. O Deus acorda. Então assim, a gente não gostou muito dessa mecânica, porque é mais uma coisa que a gente tem que controlar, que tem chance de acabar o jogo sem controle nenhum disso, então completamente randômico. Então a gente falou o seguinte, isso aqui a gente não vai usar porque simplesmente tira um pouco da graça. A gente não tá mais lutando, a gente tá esperando o tabuleiro falar assim, surpresa, acabou. Então a gente falou o seguinte, essa carta aqui a gente arranca fora do baralho e a gente joga sem ela. Em compensação a essa expansão, ela trouxe a exposição... Não, é a do faraó. A exposição é do faraó. Que traz a exposição, que é basicamente um evento móvel no tabuleiro. Sempre que você para nele, você tem que pegar uma carta da exposição, fazer um efeito que geralmente envolve um teste de skill ou uma decisão mais ou menos difícil. E se você passar, você ganha um item equivalente a um item único, um artefato. Geralmente um item relativamente poderoso. E isso é muito bom.
E isso aí envolve uma escolha do grupo, né? O grupo pode escolher se aquilo vai ser permanente ou se aquilo vai ser temporário. Nós escolhemos que fosse permanente, porque nós gostamos muito. Porque então, você pode simplesmente tirar o token da mesa, ele para de acontecer o efeito, porque os jogadores não param mais em cima dele, e com isso 2 decks de cartas também saem, então eles podem ficar guardados na caixa caso você não goste da mecânica. Então tem outras mecânicas que a gente fez isso. Por exemplo, as regras de corrupção, que vem com qual expansão? É o Lurker, creio eu. Ou Black Goat, não, é Black Goat. Black Goat in the Woods, tá. Ele traz essa mecânica da corrupção. A corrupção, por exemplo, é uma mecânica interessante, por quê? Porque você pode escolher, né, lidar com essa corrupção e essa corrupção te trazer poder, mas ela pode também te destruir. E destruir as pessoas que estão perto de você. E quanto mais poder você ganha, maior o risco de você começar a se destruir nesse processo. Entende? Então, isso... O poder existe, né? Só que o poder ele vem a um custo. Ele vem a um custo. Então, isso é muito interessante. Então, todas essas possibilidades que fazem esse jogo ser muito envolvente, né? Muito engajador com ele. Isso aí. Assim, quem não viu fotos ainda, eu acho que eu vou postar algumas durante o podcast. Mas assim, o jogo, graficamente, ele é muito bonito. Eles pegaram artes muito boas. É muito raro você pegar assim uma foto de uma carta ou algo assim, você olhar para aquilo e falar assim, nossa, que feia essa arte. Não. É tudo muito bem desenhado, é tudo com cores. Algumas cartas são darks, outras são um pouco cores mais vivas. Os deuses, eles são todos uma das melhores artes de cada deus que você pode encontrar na internet. Eles são todos, e foram muita coisa desenhada pro jogo, foi feita pro Arcane Horror ou pros as variantes, né, que tem os outros 2 jogos, que é o Elder Sign e o Mansions of Madness, que são basicamente o mesmo setting com mecânicas, jogos completamente diferentes. É só o cenário mesmo, que é os mitos de Cthulhu. O material também é muito bom. O material é muito bom, muito resistente. Então você vê assim que é tudo muito bem feito, são todos os detalhes, né? Assim, isso faz com que o investimento, né, seja muito bom. Você percebe que é um material que, quando bem cuidado, ele vai durar aí, sei lá, 10 anos, tranquilamente. Tranquilamente. Eu não tenho uma carta que soltou ponta, que amassou. Eu tenho assim, como eu fui descuidado nas primeiras sessões, eu tenho alguns tokens de monstro que eu coloquei de mau jeito no suporte. E então acabou machucando o token. Mas assim, isso aí depois também é só você começar a colocar cuidado que não acontece mais. Eu tive poucos tokens que isso aconteceu. Sim, nossas principais preocupações hoje em dia são com relação à quantidade de material que nós temos, né? A gente precisa mandar fazer mais caixas, mais sacola, né? De tanta coisa que tem. São 2 caixas. Basicamente eu tirei tudo que a gente não usava, né? Tirei algumas cartas que não ia usar, de algumas coisas que não ia usar mesmo, alguns tokens, coloquei dentro das caixinhas menores. E tudo que eu usar eu coloquei dentro da caixa do jogo principal e da caixa da primeira expansão maior que eu comprei, que foi o Innsmouth, o Horror de Innsmouth. Então assim, fica tudo dentro de 2 caixonas. Isso pra você transportar não é difícil, só que, por exemplo, a minha mochila não cabe já essas 2 caixas, porque minha mochila é pequena. Então o jogo tem um probleminha de transporte nesse aspecto. Mas se você tiver de carro é de boa, você cabe ali em qualquer lugar. E é um jogo que você consegue pegar a caixa dele assim, soltar em cima de uma mesa, começar a montar ali, 10 minutos você monta tudo. Ele não é tão difícil de ensinar, porque como ele é um jogo que tem cartas que dizem o que tem que fazer, você basicamente precisa ler. Você precisa ler o que está dizendo na carta e fazer aquilo que está dizendo na carta. E o resto, os jogadores conseguem ensinar um pro outro tranquilamente. Assim, uma decisão que a gente tomou, por exemplo, quando a gente estiver ensinando o jogo, tiver mais de um novato na mesa, a gente não usa o Herald, porque ele é mais uma coisa que ferra o jogador. E no início, assim, o jogador é melhor ele enfrentar monstros e fechar portais do que ele ficar preocupado com o personagem dele morrer o tempo inteiro. Então a gente remove algumas mecânicas para ajudar a ensinar.
Eu lembro que uma das coisas que nós fizemos certo foi imprimir algumas regras numa folha e deixar isso visível. Por quê? Disponível. Porque como são muitas regras que o jogador tem que ficar se lembrando e são muitos detalhes, se você tem isso impresso, assim, passo a passo, o que vamos fazer agora, né? Isso facilita muito. Então eu recomendo, você encontra até um arquivo desse pela internet, desse passo a passo que você vai fazer. Tipo a ordem dos turnos, a ordem do combate. O jogo, a gente acabou esquecendo de falar que ele varia a dificuldade conforme o número de jogadores. Quanto mais jogadores tiver, por exemplo, mais monstro pode ter em mesa. Então assim, se estiver jogando com 8 jogadores, a mesa vai estar lotada de bicho, vai ter bicho pra todo lado. E os jogadores vão ter que se livrar deles, querendo ou não. Então essas folhinhas essa folha que a gente imprimiu, ela tem lá falando, se estiver jogando com tantos jogadores, pode ter tantos monstros em mesa. Pode ter tantos portais abertos, pode e por aí em diante, entendeu? Isso ajudou muito no início quando a gente estava aprendendo. Além disso, você pode combinar com seus colegas, né, para dividir esses papéis, né? Então, uma das coisas que sempre acontece todo turno, né? Novos portais abrindo, novos monstros saindo. Então aí você escolhe um personagem, né? Jogador. Você vai tirar os portais e os monstros, beleza. Você vai ler as cartas de mitos, você vai ler as cartas de portais, e etc. Ou seja, mesmo que não seja o seu turno, você está fazendo alguma coisa, você é responsável por alguma coisa, né? Isso também ajuda muito, por quê? Porque normalmente algumas pessoas não gostam de jogar tabuleiro, porque quando é o turno daquele jogador, ele está fazendo tudo e os outros jogadores estão só olhando. Esse jogo não é necessariamente assim. Né? Não precisa ficar uma pessoa manipulando o tempo todo. Ele acaba não forçando, mas recompensando os jogadores por dividirem esses papéis, porque eles interagem mais com o jogo. E assim, um jogo que eu recomendo bastante, qualquer um que curta os cenários de horror, monstros do espaço e terror psicológico, mental, monstros com vários braços e tentáculos e bocas e olhos. É um puta jogo, ele é muito bom. A gente joga ele, vai fazer 1 ano já, se é que já não fez, porque eu comprei a primeira caixa, a caixa principal, ano passado. E a gente deve ter jogado pelo menos, eu vou chutar baixo, 30 sessões de jogo. Eu tô chutando baixo. Que teve semana que eu tava de férias, que a gente jogava dia sim, dia não. E uma vez por semana, uma vez por mês, os meses mais parados. Os mais recentes a gente tem jogado uma vez por mês por causa da falta de tempo mesmo. Mas quando a gente tinha tempo, a gente jogava isso aqui direto. A gente descobriu muita coisa que não tinha no jogo, ou algum exploit, igual o Amadeu falou do banco, que você dá todos os seus itens para outro jogador e espera o banco vir aqui cobrar com os agiotas e você fala assim, bom, eu não tenho nada, pode levar tudo. E aí o jogador sai de boa dessa história. Quer dizer, você procura lutar com as armas que você tem. O jogo é fácil de entender, é fácil de jogar, né? A idade recomendada para eles são 12 anos em diante, tá? Agora isso vai depender muito, é claro, da pessoa, né? Não existe muita complicação para jogar. É claro que a criatividade do jogador importa muito, né? Cada vez que você lê uma carta, ela pode vir com uma história, mas também tem cartas que não vêm com uma história. Então aí é claro que você pode colocar a sua criatividade, né, para explicar aquilo que está acontecendo. Isso é claro que muda toda a cor do jogo, né? Dá um outro sabor no jogo. Bom, o primeiro jogo, a primeira caixa principal do jogo, eu comprei, eu creio que eu paguei na época $45. Eu comprei pela Book Depository e
como sempre, eles não têm frete. Antes disso eu tinha tentado comprar e não chegou. Em algum local dos Correios a caixa se perdeu. Pode estar lá no depósito deles até hoje, ou algum fiscal do Correios pegou e entregou pro filho dele de presente. Eu não sei, mas no fim eles me reembolsaram, esperei mais uns 2 meses, comprei de novo e chegou. E aí quando chegou a gente começou a jogar. E, bom, o jogo você pode encontrar ele numa faixa de $30 até 40, 45. Na Amazon mesmo tem. Só que eles, como não é um livro, é uma caixa de jogo, eles vão cobrar a taxa de importação. Geralmente vai sair $20, $25. Sai um pouco salgado por causa disso. Então nesse aspecto eu recomendo tentar primeiro na Book Depository. Eles entregam pro correio e o correio faz a entrega. E cada expansão é mais ou menos nessa faixa também. As expansões grandes, que são as que aumentam o tabuleiro, são uma caixona grandona também. Elas são entre 30 e 40, em geral mais próximo de 30. Eu cheguei a encontrar a expansão por 25. Só que eu acabei não comprando porque eu parei pra pensar, não tenho mesa pra jogar com essa expansão. Seria muito bom se tivesse. E as expansões menores, teve uma delas que eu paguei $14, porque é uma caixinha menorzinha mesmo. E só vem carta e token de monstro e token de mecânica nova. E assim, é só extra pro jogo. Então elas são mais baratas. Eu comprei as 4 expansões menores de uma porrada só. Foi numa compra só, eu comprei as 4. Saiu $60, uma coisa assim. Também pela Book Depository. Como é uma caixa pequena, não parou em lugar nenhum. Veio tudo de boa. Mas assim, eu recomendo, se você não se importar tanto com o preço do frete e dos impostos que você vai ter que pagar pela Amazon, porque chega rápido e é certeza que chega. Porque como você já pagou o imposto na compra, eles vão pagar o imposto se cobrarem, se a Receita cobrar o imposto, eles vão pagar de boa, e se não cobrar, eles podem te reembolsar isso em créditos para outras compras futuras, o que é sempre bom na Amazon. Eles vendem muito livro de RPG, muitos jogos de tabuleiro, muitos jogos de carta. Então é um site que eu gosto bastante. Eu não conhecia muito bem, mas quando eu comecei a comprar livros deles, eu acabei gostando. Compre, jogue. Ou se você estiver aí na área, chame a gente vai adorar. Se você estiver na área de Cuiabá e estiver a fim de jogar Arkham, manda um toque. Se a gente estiver livre, a gente vai jogar. A gente prefere jogar Arkham a fazer muitas outras coisas. Não tantas coisas assim, mas vocês entenderam. A gente gosta de Arkham. E a gente vai ter uma satisfação em te ter aí no nosso grupo e, de repente, né? Quem sabe trazer aí mais um investigador pro grupo. Um investigador. Mais alguém pra ficar louco com a gente. E é isso aí. Que nota que você daria pro jogo? Considerando com todos os jogos de tabuleiro que você já jogou, todos os board games. Eu daria nota 9. 9? Por quê? Porque são os pequenos detalhes que não tornam o jogo 10. Não tornam o jogo 10, né? Mas que não fazem diferença nenhuma no fim. Então nota 9, excelente. Eu vou dar 10 porque eu não tenho nada a reclamar desse jogo. Foda-se quem não gosta. Ele é muito legal. Eu não me arrependo nenhum momento de cada expansão que eu comprei dele. Cada uma delas teve um uso muito bom pro jogo, melhorou bastante a jogabilidade. A minha favorita, é claro, é a Innsmouth, porque simplesmente dobrou o jogo de tamanho, de valor. Dobrou, não tem como colocar de outra maneira. O jogo que valeria $50 agora vale 100, entendeu? Ele é um jogo que ficou muito bom. Sempre que a gente pode, a gente para pra analisar o tempo, assim, a gente vai ter tempo de jogar? Bora jogar. Que é divertido, entendeu? A gente tá jogando, pede uma pizza, pede uma caixa de esfirra, come um salgado, conversa, pausa o jogo e vai fazer, vai na cozinha preparar um lanche, conversar sobre o jogo e tal, sobre ideias de sessão de RPG que a gente poderia fazer com aquela situação que aconteceu. Então assim, é sempre divertido jogar. Eu nunca terminei de jogar Arkham e falei, caralho, foi chato esse jogo. Nunca aconteceu isso. E olha que a gente tá falando de jogando baixo 30 sessões de jogo. É isso aí. A gente acaba sempre aprendendo que, no fim das contas, se o jogo não te ferra, isso já é uma grande vantagem. Se o jogo se você não foi devorado, você tá bem.
Na última sessão de jogo foi 3 personagens devorados, assim. Dois deles, o mesmo jogador, foi um atrás do outro. Foi devorado, 2, 3 turnos, devorado de novo pra largar de ser besta. Foi muito bom aqui. É isso aí, pessoal. Valeu. E, bom, isso foi Arkham Horror, da Fantasy Flight Games. E até a próxima. Até.